Olá, boa tarde. Tudo bem aí? Tudo ótimo. Tô na casa de praia Ah, aqui, tá essa frente fria chegando, né? aonde tu tá, Beta? Em qual casa de praia? Eu tô em Paraty, Em Paraty. na casa de Paraty. Vim com as crianças, eles amam esse lugar, são e Então, eu vou te fazer algumas perguntas óbvias, porque, assim, pessoal, eu a pessoa conheço a Roberta há vai entrar. muitos anos. Então, eu sei que ela está em Paraty, mas quem está me ouvindo talvez não saiba. Então, Beta, eu vou perguntar meio óbvio, tudo bem? Uhum. Então, Quantos filhos tá. você tem? Quantos filhos você tem? Você é casada, Você é é solteira? O casada? que que você faz? Tudo isso aí eu vou perguntar, porque nós estamos começando do zero. Muita gente te conhece, eu fiquei impressionada com a quantidade dos seguidores, mas muita gente também não. E, sobretudo, esse lado bonito, pessoal, essa coisa muito da tua assinatura que eu quero que o povo conheça hoje. Eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece ainda também, né? Então, eu sou Andréa Sebem, sou psicóloga e eu trabalho na preparação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm para o Brasil há 25 anos, em três áreas. Na área mais antiga, que é o pessoal do intercâmbio cultural, que faz high school no exterior, faculdade, college, curso de idiomas, au pair, e o pessoal executivo, expatriado, que é estrangeiros que vêm para multinacionais, tá? HSBC, Braskem, Bosch, WEG, Nestlé, Volkswagen, toda essa turma aí, e os estrangeiros que vêm, os brasileiros que vão. E tem uma área, turma, que para mim é a incógnita, que é a... Ai, aí tu pensa assim, gente, mas a mulher trabalha com 400 japoneses, ela trabalha com empresário sueco, empresário indiano. Pois é, só que tem um perfil que para mim ainda eu queria ter mais familiaridade, que é a turma do futebol. Porque é uma condição muito específica, e é isso que a gente vai explorar hoje com essa experiência imensa que essa jovenzinha tem. Então é isso, eu quero agradecer muito, Roberta, de você vir. E eu estou muito curiosa. Eu acho interessante, quem não sabe, a Roberta é uma pessoa muito discreta, muito discreta mesmo, assim, de poucas e boas palavras. Então, mesmo a gente que já se conhece há muito tempo, tem É, coisas que eu nem sei. Desculpa, Beta. ultimamente até não tenho sido tão discreta, tô falando mais. Ah, é? Pois é, tem coisas que, embora eu te conheça há muitos anos, tem coisas que eu não sei, eu tô louca para saber. Mas então, vamos começar, e vamos começar do começo. Eu tô falando, então, com a Roberta Nagel. Que idade tu tem, Beta? Eu completei mês passado 38 anos. Sabia que era um bebê até ontem. Até ontem chupava bico. Que legal, 38 anos. Beirando. E Eu falo, eu costumo dizer que é 38 anos de potência, né? Muita potência, muita experiência. Qual é a sua experiência? 38. que legal. E é verdade, tá, turma? É verdade, que a gente acompanha de perto. 38, tá. Tu é casada, Beta? Sou muito bem casada. Conheço meu Uhum. marido, para quem não sabe, é o Felipe Melo, né? Jogador, capitão do Palmeiras. E Uhum. nós nos conhecemos há exatos 16 anos atrás, em Porto Alegre, que é a minha cidade natal. Eu estava no último semestre da faculdade de fisioterapia quando eu conheci ele. Naquela época, Uh, uma rápida passada pelo Grêmio. E nós nos conhecemos. Eu digo assim, que ele costuma dizer que a passagem dele por Porto Alegre foi para me conhecer. Por uh. 6 meses depois, eu já estava de malas prontas para minha primeira parada fora do Brasil, que foi Maiorca, na Espanha. Peraí, deixa eu entender. Tu começou a namorar ele e 6 meses depois vocês estavam indo pra Espanha. 6 meses depois, exatamente. Cara, então foi um negócio fulminante, assim. Foi. Foi amor à primeira vista e assim, foi algo que aconteceu muito rápido, realmente. Quando eu vi, Que... eu estava lá na Espanha e começando
essa carreira, né? Eu digo que mulher de jogador deveria ser uma profissão. Tinha que ter uma universidade para isso, né? Olha, eu não tenho universidade, mas a experiência que eu tenho até agora, eu chancelo as tuas palavras, sabe? É, bom, mas eu vou te deixar falar, depois eu vou fazendo umas argumentações, mas eu tenho muito respeito pela esposa do jogador de futebol, porque a carreira deles, ela é muito absorvente. E a mulher que casa com um cara desses, ela tem que ser muito dadivosa. E ela tem que ser dadivosa para abrir um pouco, bastante, né, mão de si, dos seus projetos, e ao mesmo tempo ela tem que ser bastante humilde, né, que são dois atributos que eu gosto muito. E que tu tem, né, é muito legal isso. Eu não sei se eu teria, tá, Beta? Eu não sei se eu teria, mas por que que eu falo humildade? Porque quando tu é casada com uma pessoa com tanta responsabilidade e notoriedade, você deve aceitar isso com admiração, né, com gratidão, e não é todo mundo que consegue ver o seu cônjuge brilhar e ficar bem. Então eu acho essas esposas aí, as que eu conheci ao longo da vida, cara, que altruísmo, que essas mulheres têm que eu não tenho? Bom, então Então, quando tu quando foi, eu saí do Brasil, eu tinha 22 anos. é o O, que eu ia perguntar. o Felipe Ah, tinha 21. Ele é 11 meses mais novo do que eu. Ele com 21, caramba. ele já vinha de um casamento fracassado, o qual ele teve um filho. Uhum, Aí a gente vai vendo já as bagagens, né, que vão vindo, vão se unindo. uhum, E eu me formei, eu me lembro assim, no dia da minha formatura, a minha formatura foi em janeiro de 2005. Um dia depois, eu embarquei para a Espanha, juntamente com meu cunhado. Meu cunhado foi junto comigo e nós começamos lá nossa vida fora, né? Era eu, Felipe e o meu cunhado, Cid. uhum. Eu fiz a faculdade de fisioterapia e até então, assim, eu não... Engraçado, porque eu não tinha, assim, sonhos dentro da fisioterapia. Mas o meu sonho, Hum, desde pequena, sempre foi constituir uma família. que lindo. Constituir... E eu acho que ser mãe também estava nos teus sonhos, né? Ah, com certeza. Ah, viu? Pois então, tá aí. Aí a gente vê que cada um nasce com um propósito divino, cada um nasce com um chamado. Roberta, eu sou casada há 28 anos, eu tenho uma filha de 18. Eu nunca pensei em me casar e muito menos ter filho. Nunca, nunca. Meus... Então, é interessante, né? Porque o trabalho me chamava, mas que bonito, a maternidade te chamava, graças a Deus, e essas coisas bacanas. Eu ia justamente te perguntar, vocês estão novinhos assim, saindo para a Espanha. Primeira pergunta, vocês falavam espanhol? Não, Não. Segunda pergunta, vocês fizeram treinamento intercultural? nem sabia da existência na época. Ainda não deve saber, porque o troço é novo mesmo, É, né? E, sobretudo, lá vou eu de novo com a cantilena no futebol. Então, Beta, me conta, como que foi para ti, bem honestamente, cair de paraquedas lá, recém-casado, o casamento já é um nível de complexidade interessante, recém-casada com cunhado, espero que o cunhado seja um cara legal. muito. Eu digo que Ai, eu não ainda bem. tivesse ajuda, porque posterior, né, o meu cunhado veio a minha cunhada, a esposa dele, Ah, com o filho, morar com a gente. Eu digo, se eu não tivesse essa ajuda, porque jogador, você sabe, tá sempre viajando, né? Tá sempre fora uhum. de casa. Sem essa ajuda deles, eu jamais teria tido 3 filhos fora do Brasil. Três, cara, caramba, agora me assustei. Três. Então vamos embora. Chegou lá na Espanha. Como é que foi? E me conta então essa caminhada. Então, eu acho que na Espanha foram 3 países que eu morei, né? Eu vou contar sobre esses 3 países. Na Espanha foi mais tranquilo. Uma, Uhum, porque o espanhol ele é muito parecido com o português, né? Então, assim, a gente entendia que eles falavam, claro, a gente às vezes não sabia se comunicar, mas logo que eu cheguei, uns 15 dias depois, eu acho, eu fiquei grávida do Davi, que foi meu primeiro filho. O mas Davi, a guria é toda precoce, tá, gente? Não sei se vocês estão acompanhando. Ela casa, ela tem filho, tá. 6 meses depois.
Duas semanas, é, 2 semanas depois eu fiquei grávida do Davi. Era toda naquela, era muito emoção, né? Ah, vamos ter um filho, vamos ter um filho. Então, eu engravidei e nós ficamos 6 meses. Eu cheguei em janeiro, nós ficamos esses 6 meses em Maiorca, morando em Maiorca. Depois fomos para Santander. Em Santander eu cheguei grávida e já comecei a fazer um curso de espanhol, né? Eu com aquele barrigão ia para aula, mas foi pouco, assim, eu acho que eu devo ter feito 2 meses, mas sabe, faltando muita aula. Enfim, a gente aprende na prática, não adianta, né? Você quer aprender um idioma, você vai para o país onde tem o idioma ali nativo e mete a cara. É assim que você aprende, porque eu, por exemplo, morei na Espanha, na Itália e na Turquia. Até hoje eu não sei falar o inglês. Por quê? Tudo bem, porque não tem como. Aula de inglês morando na Turquia. Não dá, você tem que praticar. É a prática que faz você aprender realmente o idioma. Então, e hoje, Beta, que nota tu dá para o teu espanhol hoje? O que tu acha que tu trouxe na mala? Então, eu digo que eu não tenho o dom de idiomas, porque às vezes eu viajo para a Itália, né? Eu falo italiano. Se alguém me liga para falar espanhol, eu vou misturando tudo. Aí eu misturo italiano com espanhol. Não consigo separar. Tem pessoas que têm o dom que, assim, tipo, vira uma chave na hora, né? E fala um idioma, fala o outro. Então, pro meu espanhol, eu acho que eu daria... Quando eu vou para os Estados Unidos, eu só falo espanhol. E todo mundo fala, nossa, você fala bem. Porque é o espanhol da Espanha. Que eu, particularmente, eu acho muito mais bonito que o castelhano. Então, eu creio que, assim, eu faço tudo com o espanhol. 9. Ah, tá bom. Muito bom. 8. E aí, eu fico pensando assim... Roberta, eu fico pensando assim, ó, porque eu também morei na Espanha, eu fui com 18, fui fazer faculdade, e para eu entrar na faculdade, eu tive que fazer 8 meses de curso de espanhol para fazer o TOEFL e entrar na faculdade, né? Era difícil essa porcaria do espanhol. Era difícil a gramática, com seus milhões de tempos verbais, que é diferente da nossa. Mas eu fico pensando, eu estou aprendendo idioma, tu recém-casada, tu grávida. Me conta um momento difícil que tu pensou, que droga é essa? Na Espanha, eu creio que assim, no início, né, como eu fiquei grávida, eu confesso assim que eu não conheci o Felipe, né? Porque no relacionamento, você não conhece a pessoa. Então, com a convivência, você vai, né, começando a conhecer. Então, assim, eu tinha alguns conflitos no meu casamento e eu acho que isso, por morar longe, né, da minha família, eu acho que foi o mais difícil no início. Não foi a questão do idioma, até porque se tratava de Espanha, né? Sendo que os costumes lá são mais parecidos com os nossos e o idioma era mais fácil. Eu rapidamente lá fiz uma amizade com 2 grandes amigas espanholas que até hoje, assim, são irmãs, são mis hermanas, como eu costumo falar, e, assim, uma relação incrível que a gente tem. Então, isso me ajudou muito, né, nesse momento de ter pessoas para a gente poder conversar, poder confiar, né, e tá aí dividindo esses problemas, né, do dia a dia. Então, eu acho que creio que no início foi isso, até porque quando você fica grávida, você fica sensível, né, aquela questão hormonal mexe muito com a mulher. E tu é super ligada na tua mãe, né? Então, imagino que a pessoa que Minha mãe é mais que te pegou, né? Naquela época, eu fico imaginando como que era essa moleca aí longe da mãe nessa situação. Deixa eu só fazer uma observação. A Roberta, ela está falando que a Espanha é mais parecida com o Brasil, porque ela tem outros dados de comparação, como a Turquia e a Itália. Então, se tu for botar a Espanha e a Turquia numa régua em relação ao Brasil, óbvio que a Espanha é mais próxima. Mas a Espanha é muito diferente do Brasil. A cultura del cabreo. Oi? Como a Itália, por exemplo, é muito diferente o povo do norte com o povo do sul. Eu tive experiência na Itália, no norte, onde as pessoas são mais frias, né? Onde tu morou na Itália, Beta?
Eu morei em Florença, Turim Uhum. e Milão. Caramba, ela morou realmente lá em cima. Também quando eu trabalho com a Itália, Roberta, eu sempre pergunto, para qual Itália você vai? Uhum. Porque tu já sabe que ela é bem diferente. A gente poderia dizer o mesmo, em qual Brasil tu vai? Então, é importante alertar as pessoas que têm, assim, esse mito, né? Ah, não, mas Brasil e Espanha é tudo igual. Não, não é. Outra vez, a cultura del cabreo é uma cultura difícil, tu has experimentado, sabes lo que estou falando, e para os brasileiros é um sofrimento, não? A diretividade dos espanhóis. Então, eu acho que a coitadinha já entrou assim, já entrou no ringue para a guerra, né? Acho bem legal isso que tu fala do apoio, do suporte que tu teve dessas pessoas. Muita gente acha, e agora eu vou falar um pouquinho do treinamento intercultural, que é a preparação das pessoas para ir para fora. As pessoas acham, Roberta, que o que eu faço é explicar para elas como é que é a Espanha. Bueno, na Espanha você vai ver, pois não sei, a torada, você vai conhecer grupos políticos diferentes, vai comer rabo de touro, paella, mariscos e não sei o quê. Acha que é isso. E não é. Porque o que pegou na tua adaptação, e se eu estiver errada, tu me corrige, Uhum. não foi a questão do idioma e não foi exatamente a questão das diferenças culturais, mas foram as emoções. Eu fico imaginando você sozinha tendo que lidar com uma tonelada de emoções diferentes, É. né? Eu não Agora, consigo imaginar. eu analisando assim, né, a minha história hoje, o que que eu vejo? Eu tive muita segurança de ir para fora, porque meus pais, eu fui criada num lar onde os meus pais sempre mostraram assim, ó, isso é certo, isso é errado. Eles nunca me impediram de fazer nada. Eu tive o Uhum, livre-arbítrio de ir pelo certo ou pelo errado. Então, assim, uhum, no momento que eu falei assim, eu tô indo para Espanha, a minha mãe, eu me lembro que ela chegou e falou assim, ó, minha filha, você sabe o que que é certo, o que que é errado, e eu quero que você seja feliz. que Então, lindo. eu acho que hoje eu vejo que o emocional, né, da jovem está totalmente ligado ao lar que ela foi criada, a maneira que ela foi criada, o que ela Uhum, recebeu dos pais, né? A uhum, gente vê assim mulheres inseguras, mulheres que batem de frente com os maridos. Isso depende tudo da maneira que ela cresceu e viu dentro do lar dela, né? E quando a uhum, gente se dá conta disso, né, que nós, quem nós somos, né, o que que está me limitando? Muitas coisas da infância nos limitam hoje, como uhum. mulher, né, como adulto. Então, quando eu descobri isso, comecei a analisar minha história, eu vi que essa segurança de ir para fora vinha de dentro do meu lar. Que legal. Gente, mas assim, ó, tô chocada. A Beta resolveu abrir o verbo. Ai, amei! Não conhecia esse teu lado, menininha. Gente, e assim, ó, e reflexões bem pertinentes, bem maduras, né? Sem dúvida, me parece que você foi bem preparada pela tua família, pela tua mãe. Eu sei que são pessoas de grande ancoragem na tua vida até hoje. Mas, ô Beta, eu vou botar os holofotes em ti, amadinha, porque por eu trabalhar com isso, tu não precisa me dizer o que tu passou, porque eu sei o que tu passou. Tenho certeza de que quem está te ouvindo, ninguém melhor do que eu, sabe o que tu passou. E com um agravante, e agora eu vou falar do futebol. Quando tu é esposa de um executivo, ou pessoal que vai de mestrado, doutorado e tal, tu pode pensar, tá, o executivo trabalha pra caramba, fica bastante tempo fora. Verdade, minhas esposas super guerreironas. Mas o futebol, não é que o cara fica muito tempo fora. Me corrija se eu estiver errada, Roberta. No futebol, o clube é que determina a vida daquele cara. Então, daqui a pouco, pá, aniversário do Davi, que foi o primeiro filhinho. Ah, ele não vai poder estar. Hum. Ah, aniversário de casamento. Ah, ele não vai poder estar. O casamento do primo, não. Puta, então, assim, a Roberta teve esse agravante. Ela passou por toda a dor da migração sozinha. Não é, Roberta? É. Algo que eu senti muito foi a questão do Natal, porque nós sempre tivemos aquela tradição do Natal na família muito forte, a qual, assim, eu sempre esperava chegar o momento do Natal, a gente contava os dias para comer Uhum, aquelas comidas especiais que só tinha no Natal, né? uhum, Encontrar a família, comemorar.
E era algo que eu queria, né, levar para os meus filhos, mas não teve como por causa dessa vida, né, a qual era sempre uma incógnita a questão da profissão do Felipe. Uhum. E aí entra a questão do altruísmo. Então, você não se lembra na Espanha de um momento que tu tenha dito que droga isso daqui? Como eu te perguntei antes, tu não lembra, na Espanha não teve. Não, eu acho que assim, eu acho que foi realmente assim conflitos de entre marido e mulher, e eu me questionava assim, mas será que eu tenho que estar aqui mesmo? Ô, Beta, mas assim, ó, quando tu é expatriada, vou te dar um dado interessante. O International Relocation Council, que é o nosso Conselho Internacional de Mobilidade Global de Executivos Expatriados, ele tem um survey todo ano. Em todo ano as pesquisas apontam o seguinte, Roberta, que de 25 a 30% dos casais expatriados se separam. Beta, 30% é muito. Por quê? Porque a expatriação, de novo, ela é uma experiência que, tipo um elástico, assim, ela te leva ao limite como casal e como família. Então, eu costumo dizer o seguinte, se tu consegue passar por uma expatriação juntos, vocês ficam o resto da vida juntos. Ah, não tenho dúvida. Porque ó, a hora de quebrar o pau é ali. Então, eu acho que muito do que passou contigo foi isso também, não foi? É, foi sim. E assim, só para, né, quem não me conhece, não sabe, eu sou cristã e assim, o que me ajudou nessa fase, né, nesse início da Espanha, depois na Itália também, foi a minha fé, porque eu sabia que eu nunca estava sozinha. Então, isso me fortaleceu ali como mulher, me ensinou como mulher, como esposa, como mãe, nesses momentos a qual eu, né, eu assim, achava que eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo o Senhor vinha e falava assim, ó, eu estou aqui com você. Ô, Beta, que coisa linda. Ó, também, para quem não sabe desse meu lado, eu também sou bastante cristã. Desde os 15 anos eu sou envolvida com movimentos religiosos, toco violão na missa, já fiz um monte de coisa e para mim isso sempre foi muito marcante. Quando eu, então, me converti aos 15 anos. Você se converteu com que idade, Beta? Tua família era cristã, era evangélica? Como é que era o negócio? Então, eu cresci num lar de católicos não praticantes. Eu me lembro que na época do colégio sempre perguntavam qual a sua religião. Desculpa, tu disse que tu veio de um lar católico não praticante, é isso? Isso, cresci num lar católico não praticante Tá. e quando eu conheci o Felipe, ele tinha nascido num lar cristão. Eu até então não tinha noção desse, né, do mundo espiritual, que é real. E ele me apresentou Jesus, a pessoa de Jesus. Tu não era católica, então? Ou era? Então, eu sabia de, assim, existe a Bíblia, mas nunca tive aquele impacto espiritual. Aham. Conhecer a palavra de fato, entendeu? E, Uhum. e o Felipe me apresentou Jesus. Jesus é uma pessoa. Jesus é o nosso melhor amigo, é o nosso, está, né, está vivo. E Uhum. quando eu tive, assim, esse entendimento, que eu aceitei Cristo para minha vida, foi, eu acho que uns 3 meses antes de eu viajar para Espanha. Ah, foi lá de novinha, então. Foi no final do ano e eu tinha 22 anos. E fui morar na Espanha logo em seguida. E como se chama a tua igreja? É uma igreja, então não é católica, é o quê? Então, eu gosto de dizer que eu sou cristã. Que, assim, eu vivo para ser imagem e semelhança de Cristo. Porque Cristo é aquela pessoa que veio ao mundo somente para nos ensinar como a gente deve agir com as pessoas. Ele se... Mas então, com certeza, mas os adventistas dizem isso, os católicos, os protestantes, os batistas, todos dizem. Por isso que eu perguntei de qual igreja tu era, se tem algum nome especial, mas eu concordo contigo. Eu particularmente acho que ser cristão não é uma igreja. É. A igreja pode até estar junto, mas é uma opção de vida, né? Que legal. Que legal, e vou te dizer, te parabenizo. Eu também acho que nas grandes intempéries da vida, ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Que bom que tu descobriu isso cedo. Muito legal. Vamos continuar a viagem. Tu sai da Espanha,
quanto tempo? Ai, eu nem tô cuidando do tempo. Fala. Com o Davi e fomos para Almeria, ficamos 2 anos em Santander, fomos para Almeria, onde a gente ficou 1 ano. Gente, que legal! Eu passava as férias em Almeria. Que legal, Beta. Aí Almeria, e quando nós saímos de Almeria para ir para Florença, eu fui grávida da Pietra. Ou seja, novo país, a qual não sabíamos nada de costume, de idioma. O italiano, eu confesso que é um pouco mais difícil, que por mais que também pareça, né, um pouco as palavras, eu achei mais difícil de aprender o italiano. Tanto que a gente chegou lá, eu tava grávida e a gente louco para saber o sexo do bebê, porque a gente já tinha um menino, né? E a gente tinha muito desejo de ter a menina. E eu e Felipe, a gente marcou uma consulta no médico para saber o sexo. E a gente, sem falar, a gente só falava oi, tchau, o tchau, né? Que é o oi. Buongiorno. Aí chegamos no médico e o médico perguntou pra gente assim, maschio ou fêmea? Aí nós olhamos para ele assim, fêmea. Ele perguntou o que a gente queria, né? Maschio ou fêmea? E a gente, fêmea. Aí ele olhou, ele disse, é fêmea. Ah, que amor, que amor. Ou seja, lindo. Precisava, a gente entendeu perfeitamente. Então, deixa eu anotar que eu sou muito visual. Quanto tempo ficaram na Espanha, então? Na Espanha foram 3 anos e meio. Ah, bastante tempo. Então, o Davi nasceu na Espanha? Davi nasceu em Santander. Davi nasceu em Santander. Até os 3 anos de idade, ele era somente espanhol. E depois dos 3 anos, eu registrei ele brasileiro. Ou seja, ele é espanhol nato. Que legal. E a Pietra, então? Bom, o nome já diz, mas ela é italiana? Não porque o Felipe, quando jogou em Almeria, ele conseguiu a cidadania espanhola. E quando nós fomos para a Itália, a Pietra nasceu. Aí entra uma questão também, porque como o Davi foi uma cesárea, e a Pietra já, né, ia marcar o dia da cesárea, só que a data prevista dela era 10 de janeiro. E o Felipe, no dia 2 de janeiro, ele ia fazer uma viagem com o time e ia voltar só dia 14. Eu não disse? Ai, gente, olha, francamente... Ou seja, o que nós fizemos? Antecipamos o parto para o Felipe estar presente. Ela nasceu no dia 30 de dezembro. Aonde? Em Florença. Ela é italiana, então? Então, ela nasceu lá. E quando eu fui registrar, eu queria registrar ela italiana. Eles falaram que na Itália, para registrar uma criança, ela leva somente o sobrenome do pai. E como eu já tinha o Davi, eu disse, não, eu não quero um filho com cada sobrenome, né? Então, qual foi a melhor opção? Era registrar ela brasileira, no consulado brasileiro, e já pedir a cidadania espanhola, por causa do pai. Olha que então ela tem a cidadania espanhola, mas nasceu na Itália. Os 3. É isso. Assim aconteceu com o Luke também, que nasceu na Turquia. Ah, meu pai, até quanto tempo vocês ficaram na Itália? Então, foi 1 ano de Florença, 2 anos em Turim. De Turim, nós fomos para a Turquia. Então, 3 anos de Itália, Florença e Torino. É isso? Você falou Milão também ou eu tô louca? Depois da Turquia. Voltamos para a Itália. Gente, bom, então vamos lá. 3 anos na Itália. Então, o que acontece? Na Itália, nós tivemos um pouco mais de dificuldade com o idioma. E, assim, o que acontece muito nas famílias de jogadores é o quê? O empresário, ele já tem um assistente, uma pessoa que normalmente fala, né, alguns idiomas, que quando o jogador se muda para um país novo, essa pessoa vai lá e presta esse auxílio, né, para abrir conta em banco, para você pegar conta de telefone. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na área dos executivos, a gente chama isso de relocation. Eu acho que o futebol, o relocation, ele é mais amador, no sentido de que é um amigo, é alguém que já mora lá, é um conhecido. É isso, não é? Ou vocês contratam relocation? Não, normalmente trabalha já na empresa do empresário, do jogador. Ah, tá bom. Ok. O empresário contrata o relocation. No nosso caso era assim. Que bom, que bom.
Ô, Beta, então agora eu fiquei curiosa, porque o relocation é muito importante. O que é relocation? Isso aí que ela falou. É aquele cara que está lá na Turquia, na Itália, na China, na Índia, e ajuda a procurar casa, compra carro para eles, ajuda a procurar escola para os filhos, ajuda a achar o dentista, o ginecologista. Não é, Roberta? É o Isso. muito importante. Se o empresário contrata isso, o que tu acha? Por que a dificuldade da contratação do treinamento intercultural? O que tu acha que acontece no mercado do futebol? Por que que é tão difícil? Porque veja, eu na área de executivos, eu estou falando de presidentes, de VPs, eu já estou há 25 anos. E no futebol são pouquíssimos os jogadores que eu atendia, e através dos clubes na Europa. Aqui no Brasil, ainda não. É bem difícil a inserção aqui no Brasil. Por que tu acha Mas que eu isso acho que acontece? eu acho que por falta de conhecer o trabalho também. Eu acho que vai muito disso. Eu achei que tu ia dizer isso e muito obrigada. Isso me acalma um pouco. Só que eu no futebol eu escuto umas barbaridades. Por exemplo, ontem um empresário me responde assim: "Ah, que legal o seu trabalho. Só que eu já faço a mesma coisa que tu. Claro, não tenho essa formação toda." Aí deu vontade de responder: "Eu também. Eu opero glaucoma e catarata. Só que eu não tenho a formação que o meu oftalmo tem, mas eu faço praticamente a mesma coisa." Eu fico muito braba, porque os caras, eles moraram em vários países e eles acham que por causa disso eles entendem do esquema mental dos povos, das personalidades migratórias, das ansiedades migratórias, que é o tema da psicologia intercultural. Então, eu acho que o povo não sabe o que é, mas tem um pouco dessa vaidade. Ah, mas eu já sei, eu já fui. Tu acha que pode ser isso? Então, assim, o que que eu vejo? As famílias dos jogadores, eles assim, eles se apegam muito às pessoas. Uhum. Então, assim, o meu empresário está me levando para tal time. Eu vou confiar no meu empresário e as pessoas que ele me apresentar que eu devo tá trabalhando, né? Tá ouvindo. E o que que a gente vê, né, nesse mundo é o quê? Infelizmente, tem muitas pessoas que são más no mundo, né? Então, assim, acaba pegando, aproveitando do lado emocional do jogador, porque o jogador tá indo lá para jogar bola, né? Ele não sabe, assim, sobre como você alugar, os processos para você alugar uma casa, como é os processos para você pagar os impostos no país que você está. E as pessoas não estão preocupadas, estão preocupadas cada uma com o seu ganho, né? E tu acha, Beta, que, digamos, esses oportunistas passam pelos empresários também? Tu acha que os empresários e esses profissionais envolvidos podem ter má vontade em relação ao jogador, ao bem-estar do jogador? Ah, com certeza. Com Então, certeza, Roberta, muitos, muitos, então com eu vou certeza. falar uma coisa horrível agora, que é para arrepiar os cabelos de quem está nos ouvindo, já que é a primeira vez que eu faço live sobre futebol. É bem chato que eu vou falar, mas eu vou falar, porque, né, eu gosto desse teu jeitão transparente aí, é o meu também. Um dos empresários que eu visitei ao longo desse tempo chegou e disse assim para mim: se o jogador vai se dar bem, Andréa, eu não tô nem aí, meu. Se ele não se der bem, eu vou te dizer uma coisa, melhor para mim, que eu pego e vendo ele de novo. Eu peguei desse cavalheiro, estamos falando de gato ou estamos falando de gente? Não, de verdade. Aí ele, não, a gente está falando de gente, mas eles são tudo bem animal mesmo. A gente tem que tratar como animal. Roberta, eu saí chorando, cara, tu me conhece, eu saí chorando. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu faço para começar a trabalhar com esse futebol? Onde é que eu vou encontrar empresários e profissionais com massa encefálica e com o coração bom que diga, gente, o jogador precisa de ajuda, a esposa, os filhos. E um outro, e agora também é feio o que eu vou dizer, gente, mas é para levantar Porque é a reflexão. realidade, né? Porque a realidade, olha só, essa menina saiu com esse garoto com 21 e 22 anos para países que ela não falava os idiomas, ela não tracejava as culturas, ela estava longe de uma família maravilhosa. O que que a psicóloga intercultural faz com ela, com todo mundo? A gente ajuda essas pessoas a entenderem essa montanha-russa emocional. Mais do que tudo, o que vai definir a adaptação do jogador não é o quanto ele ganha. Eles diziam assim, ó, Roberta, ai, eu nem vou falar no idioma, porque senão já vão saber de que país é. Eu ia imitar o cara falando. Vou falar em português.
E outra coisa, eu não sou de falar palavrão, tá? Mas é que agora eu vou imitar o cara, tá, Beta? Então vai ser um palavrão muito feio, eu detesto palavrão. O cara disse assim: entendi. Você se preocupa com o bem-estar, com a felicidade deles lá fora, é isso? Exato. Eu quero que eles vão, que fiquem bem e sejam felizes. Andréa, com o que eles ganham? Pois então que procurem putas. Se estão tristes, pois então que vão com as putas. Com aquilo que eles ganham, eles contratam o que querem. Então, Roberta, eu ficava, rapaz, eu não vou morrer enquanto eu não começar a trabalhar com futebol. Mas quem estiver me escutando, gente, vamos, por favor, botar a nossa inteligência e a nossa bem-aventurança para atender essa área da população que está desassistida. Não importa quanto eles ganham, importa como eles se sentem. Né, Beca? Infelizmente, essas pessoas, né, que acabam, né, conquistando o jogador, eles querem o quê? Satisfazer os prazeres deles. Então, eu já fiquei sabendo de muitos casos de empresários que têm um book, né, para oferecer para os seus clientes, seus jogadores, que normalmente tem a sua esposa, tem o seu lar, mas assim, eles incentivam a destruição, porque a gente sabe que a destruição traz a destruição para a pessoa, isso, né? Agora, o jogador, não adianta, o emocional dele é muito importante, o empresário tinha que saber isso. Se ele está bem emocionalmente, assim, né, dentro da casa dele, se ele está bem com ele mesmo, vai evitar lesões, né? Lesões são evitadas, porque muitas das lesões dos jogadores são devido ao emocional deles, com certeza. E se ele tiver com a cabeça somente para jogar o futebol, ele vai fazer o trabalho dele com excelência. Que é isso que está faltando, pessoas honestas, verdadeiras, que façam esse tipo de trabalho para que os jogadores somente se preocupem em mostrar o dom que eles têm de jogar bola. Ai, eu adorei o que essa guria falou. Agora tu tirou da minha boca. Essa frase é minha, Roberta. Eu sempre digo assim, o que o executivo tem que fazer? Ele tem que ir lá, ele tem que performar bem, ele tem que trazer resultado para a empresa e a família dele tem que estar em paz para trazer paz para ele. O que um estudante universitário lá fora, os meninos saem também com 18, 19 anos para fazer medicina na Rússia. Então eu digo, cara, esse jovenzinho tem que estar com muito equilíbrio, muita paz de espírito para poder render. Então, esse é o meu trabalho. E eu vejo que no futebol é diferente, é diferente. E digo mais, Roberta, das 3 áreas, eu acho que a que mais precisa é o futebol. E eu vou te explicar porque, novamente, se tu achar que eu estou errada, tu me corrige, porque com a tua experiência. Se tu pegar um executivo ou um jovem de intercâmbio, geralmente esses caras vêm de uma família abastada e já com capital intelectual de berço. Então, tu largar ele em grandes desafios, ele está preparado. Mas os nossos jogadores, eu já peguei os pequenininhos que eram vendidos para o exterior, os queridos, eles não vêm de famílias com grandes propriedades intelectuais ou capacidade financeira. Então, eles não tiveram esse preparo. Aí chega lá, meu Deus, eu acho muito mais difícil, muito mais complexo. Por isso que a gente vê essa perdição toda. Aí chega lá, e aí é a bebida, e aí é conhecer outra mulher, aí se separa. Não sei, o que tu acha disso que eu estou falando, honestamente? Não, tá totalmente certo. Eu vou até usar o meu exemplo, né, que é o do Felipe. Eu acho que, assim, eu falo por mim, depois que eu fiz o meu primeiro curso de inteligência emocional, a qual eu me conheci, eu tive, né, a ciência de quem é a Roberta, quais são as habilidades dela, quais são as crenças limitantes dela, quais são as dificuldades dela. Eu comecei a ter o meu autocontrole. Porque até então, as nossas emoções, né? Quando a gente não se conhece, fica oscilando o tempo inteiro. E muitas vezes, assim, as nossas fraquezas sobressaem. Aí eu comecei a entender o quê? O meu marido também. Diferença de temperamento. O que eu entendi do Felipe? O Felipe começou a jogar com 9 anos de idade no Flamengo. Ele, na adolescência dele, ele acordava 4 horas da manhã para pegar um ônibus para ir para o Rio. Quando ele, assim, com uns 13, 14 anos, ele fala que ele estava na rodoviária, esperando o ônibus para ir trabalhar
e vendo os amigos dele voltando de festa. Ou seja, ele teve fases da vida dele interrompidas. Ele não viveu a adolescência. Aí, quando ele tem a liberdade dele, começa a ganhar o dinheiro dele, que tem a liberdade, o que ele vai fazer? Automaticamente, viver aquela fase. Beta, e vou novamente confirmar e validar as tuas palavras. Eu me lembro de 3 jogadores muito queridos que eu treinei. Eles eram jovenzinhos e foram então para a Europa. E logo, digamos, menos de um ano, eles começaram a ganhar muito. A família vivia numa casinha de madeira, simplérrima. O guri pegou o primeiro salário dele e comprou uma Mercedes. Entendeu? E eu disse, não, amadinho, não é por aí que a gente vai. Necessidade então, de afirmação. Mas por quê? Veio da infância. Então, eu acho assim que ter pessoas... Eu tenho uma coisa comigo, Roberta, na minha vida. Eu me reúno, me circundo de pessoas de luz e de pessoas que fazem eu me tornar melhor. Ou seja, se eu tô aqui, eu quero gente aqui, desde o ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, pessoas que me inspiram. Tu tá aqui hoje porque o nome da live é Inspire People, Inspiring People. Então, tu me fez pensar uma coisa desse menino, do Felipe. Menino, deve ter agora uns 40 anos também? Não, ele é um ano mais novo, fez 37. 37. É um menino. Ó, eu não sei se ele está nos ouvindo, mas sabe, eu parabenizaria ele pelo seguinte: ele pode não ter trazido esse capital intelectual, como eu digo, ou pode não ter vindo de uma família abastada, mas tem uma coisa bacana desses jogadores: eles apanharam desde cedo. Porque para um garotinho começar a trabalhar com 9 anos e pegar ônibus, já me dá vontade de chorar aqui. Nem conheço o Felipe, mas já gostei dessa parte, sabe? De chegar, dar um abraço nele e dizer, cara, tu foi preparado. Tu foi preparado. Porque às vezes, Roberta, a gente pega os jovenzinhos endinheirados, o pessoal que sempre viveu no bem bom, e esses caras não têm pele também para aguentar. Então tem perdas e ganhos. Daqui tu traz propriedade intelectual, formação, educação. Tanto que você pode ver que é difícil o filho de um jogador ser jogador. Por quê? Porque o jogador, quando ele tem o filho, ele quer dar para o filho o que ele não teve na infância. Aí para ele, assim, poxa, eu já tenho essa vida, por que eu vão me sacrificar para ser um jogador? Porque tem um sacrifício, né? Para você chegar. Porque você vai estar competindo ali com meninos que estão, né, naquela fase que o Felipe estava quando ele começou. Então, assim, eu vejo pelo meu filho, que ele, né, ele num certo momento quis ser jogador, mas, assim, ele vai de motorista, ar-condicionado por treino. Ele tem um videogame, ele tem um ar-condicionado dentro de casa. Então, né, vai também é difícil, né, você ver. Porque tem que ter o sacrifício. A criança tem que saber que tem um sacrifício, né, para atingir o seu sonho. Bom, isso também é um tema muito interessante, mas isso também é comum em toda essa população que a gente conhece e vive, seja do futebol, seja dos executivos de altos cargos, seja de estudantes também de famílias privilegiadas. Todos eles ganharam tudo na vida e é bem difícil, lá pelas tantas, você ensinar os seus filhos a correr atrás. E não é culpa tua, nem minha, nem de quem está me ouvindo, tá? Por favor. Mas é que a gente tem condições, a gente dá. E aí, quando chega numa idade, tu diz, tá, agora te vira. E o filho diz, como? Tu vai passar por isso. É que imagino que teus filhos são pequenininhos ainda, né? O mais novo tem 7, né? Já tem um que vai fazer 15. Ai, que legal, que legal. Meu Deus, essas crianças cresceram rápido. Gente, deixa eu pedir desculpas aqui, quem está nos ouvindo, Beta, que está chegando muita gente e eu não consigo acompanhar as perguntas. Então eu peço desculpas. Já teve várias, né? Como é a primeira live, né? A gente tem muito assunto aqui para contar. Não, guria, o pior é que deu química. Eu estava pensando, a Beta é tão quietinha, simplesmente eu não conhecia esse teu lado. Eu estou realmente encantada, sério mesmo. Essa é a Roberta. Hoje, assim, né, eu entendendo quem é a Roberta, o que eu vejo? Quando eu morei lá fora, eu era aquela mulher, né, que estava sendo ali preparada, e era uma fase de quê? Que eu tinha que ser mãe, esposa
né? E aprendendo dentro do meu lar. Para quê? Para que hoje eu tenha, assim, a certeza do que eu posso fazer. A Roberta, hoje eu sou uma executiva, já não sou mais fisioterapeuta, não concluí, né? Não segui essa carreira. Inclusive, se eu fosse fazer alguma faculdade hoje, eu faria psicologia, sem pensar. Tu faria psicologia? Não, eu vou te dizer um Psicologia. negócio. Eu já fiquei com vontade, já fiquei com vontade de te convidar para trabalhar comigo. É. E vamos embora ajudar esse pessoal do Vamos unir futebol, forças, né? E porque isso tu que é tem muita importante, assim, experiência. eu percebo, assim, você, Andréia, assim como eu, para a gente trabalhar, né, qualquer cargo, qualquer projeto, eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração, não posso ainda, né, falar sobre o assunto, mas para mim, de nada vale se o propósito não for atingir vidas, influenciar pessoas. Esse é o primeiro objetivo. Vidas serem transformadas, vidas serem atingidas, porque o resto é consequência, Deus nos surpreende sempre. E o meu grande prazer hoje é influenciar positivamente a vida de pessoas. Que legal, Beta. Rapaz, estou chocada. Bom, eu ia te perguntar outras coisas, mas são 4h57 e eu não quero que essa live caia. Então, se você tiver afim, a gente faz uma parte 2, porque realmente eu agradeço, me senti muito à vontade na tua presença, muito estimulante conversar contigo. Então, eu queria encerrar te agradecendo, agradecendo a turma que nos escutou, e acho que agora tu podia deixar o teu recado, assim, qual é o valor inegociável na tua vida, Roberta? Eu até já sei o que tu vai responder, mas vamos embora. Eu digo assim, né? O que eu não negocio é o meu tempo com Deus, a minha dedicação para Deus e a minha família, porque eu acho que se você busca um relacionamento com Deus, você automaticamente vai ter uma família blindada e com isso, assim, buscando conhecimento, que é o que eu mais tenho feito agora, conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira da gente, a gente realiza os nossos sonhos. Que legal, que legal. Ah, Eliane, arrasou sua filha. A senhora Eliane Nagel se pronunciou aqui. É uma mãe babona. Ai, que legal, que lindo. Beta, eu não tenho dúvida que você vai alcançar o seu propósito, porque eu vejo muita sinceridade em ti, e considerando que eu te conheço já há alguns anos, eu fico extremamente feliz de ver o teu amadurecimento. De verdade, eu te parabenizo em nome de todo mundo aí que eu vi que tu tem fã do Raikio Parta, né? Então, virei tua fã também. Muito obrigada pelo teu tempo com a gente hoje, tá, amada? Muito Amém, obrigada. eu que agradeço. Maravilhoso. Sim, passou muito rápido, eu acho, essa hora, né? Gente, eu não deu nem para Na falar dos outros verdade, a gente países. começou um pouquinho depois, né? Teve um atraso, Ah, né? hoje esse telefone, essa internet tá louca. Vai chegar o frio aqui no sul, né? Então já a Floripa já tá meia louca, assim, já. Mas aproveite para ti, dê um beijo nas suas crianças e um beijo para todo mundo, queridos. Uma boa tarde. Beijo grande, espero que tenham gostado. E se quiserem mandar perguntas, né? Tenho aí o Instagram da Andréia, o meu, a gente vai estar respondendo o que chegar pra gente. Né? Isso aí. Tchau, pessoal. Bom descanso. Obrigada. Beijo grande.